Desde que tenho consciência de mim mesmo, a música esteve sempre presente. É uma das minhas primeiras recordações. É de estar debaixo do piano a ouvir as vibrações do segundo concerto de Brahms para piano e orquestra. Isso para mim são, provavelmente musicalmente falando, as primeiras recordações. Mas estamos a falar de que idade? 2 anos. E aos 3 anos já dava aulas de piano. Tive a imensa sorte de ter mestres no mundo da música. É evidente que foram fundamentais no meu percurso. E depois tive a sorte de ter mestres que encontrei nesse vagabundear que foi a minha vida até hoje, em campos palestinianos, em jardineiros em Itália que conheciam o repertório italiano melhor que eu. Esses encontros da vida que são a coisa mais bonita. A música tem essa facilidade de reunir a cabeça, o espírito, o coração e o corpo. Se tivesse de definir a capacidade artística de um indivíduo, diria que é uma reação subtil ao barbarismo e à imperfeição. Considera a música a exposição mais completa do corpo e do espírito do homem e do nosso universo. A vida de um músico é uma procura de luz e harmonia. A música proporciona-me uma forma de linguagem que, sob certos aspectos, é mais precisa e emocionalmente mais certa e mais reveladora do que as palavras alguma vez conseguiriam sê-lo, a menos que utilizadas por grandes poetas. A música manteve-me vivo, manteve-me livre. E é um excerto do livro A Lição do Mestre, de Yehudi Menuhin, um dos grandes violinistas do século XX. Sorte a nossa que temos tantas gravações onde podemos continuar a escutá-lo para sempre. Deixou-nos também este livro, com as reflexões da relação da vida com a música. E essa é uma relação que marca muito. Também Jorge Chaminé, convidado das conversas da Égide, nasceu no Porto em 1956, barítono que dá voz à música de muitas maneiras. Bem-vindo, Jorge Chaminé. Bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. A Lição do Mestre, de Yehudi Menuhin, e o Jorge Chaminé teve o privilégio de privar com ele. Que principal lição retirou desse convívio? Uma lição de vida e a partir de 1988, quando obtive o prémio da Fundação Menuhin, tive a honra e o privilégio de poder fazer muitos concertos com ele. Ele como diretor de orquestra, que era também um fabuloso diretor de orquestra, mas sobretudo tive esse privilégio de conversar muito, de ter longas conversas com ele e de termos projetado muitas coisas juntos. Ele tinha este lado de pensador, de filósofo, era um ser humano completo. Ele dilo com a citação, perdão, que esteve a ler. A música tem essa facilidade de reunir a cabeça, o espírito, o coração e o corpo. E nessa tríade essencial do ser humano completo, a música é esse instrumento. E em toda a vida de Menuhin, que foi uma vida exemplar, ele deixou-me isso como testemunho. E de forma quase filial, espiritualmente falando, ele rebatizou-me Yorgos. Lavrador. O que quer dizer lavrador em grego. E a partir de 88 até à sua morte em 99, quando falávamos, ele tratava-me sempre por Yorgos. Então, Yorgos, o que andas a lavrar? E fizemos muitas coisas juntos. E hoje tenho a honra de ser membro do Conselho de Administração da Fundação Internacional Yehudi Menuhin e de ter feito vários projetos, nomeadamente com os ciganos, porque era uma das grandes paixões do Menuhin.
Vamos falar também dessa sua dedicação à música rom, no projeto Music for Rom, e de quanto podemos retirar dessa música cigana para tanto na música clássica, mas gostava, porque o Jorge teve a sorte de conhecer grandes mestres. Talvez neste livro, A Lição do Mestre, o título soa até um pouco pomposo, porque em inglês não é assim. Em inglês será mais aula de vida, em que ele partilha muito da sua experiência e do seu pensamento. Claro. Mas, de facto, ele era um mestre e nós estamos aos ombros de gigantes, todos nós, naquilo que somos e sabemos. É o que faz falta hoje. E essa consciência faz-nos muita falta. Mas que outros mestres teve? Tive a imensa sorte de ter mestres no mundo da música. É evidente que foram fundamentais no meu percurso. Teresa Berganza, Lola Rodrigues Aragón, Hans Soter, que foram os três pilares da minha educação vocal. E depois tive a sorte de ter mestres que encontrei nesse vagabundear que foi a minha vida até hoje, em campos palestinianos, em jardineiros em Itália que conheciam o repertório italiano melhor que eu. Esses encontros da vida que são a coisa mais bonita, que são inspiração, que são diálogo. Portanto, nós mestres encontramos-nos em todos os lados. É preciso estarmos disponíveis para receber. No caso de Hans Uma Soter, abertura necessária, uma escuta. E regressamos ao ponto principal, que é o que nos faz falta hoje na sociedade em que estamos a viver, é saber escutar, saber ouvir. no caso de Hans Soter ou de Teresa Berganza, foi o Jorge Chaminé que os foi procurar ou de alguma forma aconteceu uma rima e cruzou-se com eles e a relação criou-se? A história é muito bonita porque no fundo ela reflete o que são os fios invisíveis da vida. Eu, quando tinha 6 anos, a primeira mesada que recebi dos meus pais, fui comprar um disco de sonatas de Beethoven por um senhor que se chamava Walter Klein, numa companhia de discos que na altura se chamava Vox, que eram as companhias que vendiam os discos mais baratos. Esse senhor foi fundamental na minha vida. Porquê? Anos depois, em Paris, Walter Klein, que foi um fantástico pianista austríaco, tocava com o quarteto Amadeus a Truta de Schubert. Fui ouvi-lo no Teatro dos Campos Elíseos e fui saudá-lo depois do concerto. E contei-lhe a história Do menino de 6 anos. do menino de 6 anos que tinha comprado o disco dele e que tinha ouvido ad náusea. Recordo-me perfeitamente, era a Patética, a Passionata e o célebre ao luar, como é que nós dizemos em Portugal? Já Sonata ao Luar. Sonata ao Luar. Ainda tem o disco? Ainda tenho o disco. Maravilhoso. E quando ele ouviu a minha voz, e é isso que é impressionante, ele olhou para mim e perguntou-me: é cantora? Tento sê-lo, foi a minha resposta. Você tem algo no timbre da sua voz que é tão parecido ao Hans Soter, e sabe que eu fiz imensos concertos, dei imensos recitais com Hans Soter como pianista, acompanhador. E gostava, se estivesse de acordo, porque eu nunca ouvi uma voz com um timbre tão parecido. Acha que tinha vontade de trabalhar com o Hans Soter e eu fiquei. Mas claro, eu, aliás, em casa dos avós, tinha ouvido o Wotan do Hans Soter na tetralogia de Wagner não sei quantas vezes. Portanto, disse-lhe imediatamente que adoraria trabalhar com o Hans Soter. Deu-me, ainda sei de memória, a direção postal, porque na altura não havia nem telemóveis, nem internet, nem nada. A direção postal 56 Emil Dietler Straße, München, Solln. Escrevi ao Hans Soter, que me respondeu poucos dias depois, e encontrei-me diante de um senhor que tinha 2 metros de altura
em que eu estava à espera de o ver como o Wotan e que me acolheu, para o qual audicionei, e a partir daí vivi com ele e com a mulher durante um ano em Munique, onde, infelizmente, como eram pessoas já de uma certa idade, a dieta era importante. Portanto, eu, quando vinha de Paris, chegava sempre com uma mala cheia de queijos que punha debaixo da cama. Mas foi um período magnífico na minha vida, porque, por exemplo, uma das coisas que o Rotter me pedia era de saber, de um dia para o outro, de memória, um lied, seja de Schubert, Brahms, Schumann, Mahler, mas Portanto, de uma página ou de 10 páginas. E era, era assim, necessário. Ele indicava-lhe o lead ou era o Jorge que escrevia? Não, era ele que indicava. E no dia seguinte? E podia ser Der Tod und das Mädchen, que é uma página, como poderia ser Grupp aus dem Tartarus, que são 10 páginas. E, portanto, no dia seguinte, era no Jorge Bita e tinha que sair e de cor. O que foi uma escola fantástica. Com a Teresa, portanto, depois de ter trabalhado com Hans Rotter, encontro em Paris a Lola Rodrigues de Aragon, que vai ser um personagem fundamental na minha vida. Lola Rodrigues de Aragon, nessa altura, estava como professora na Escola de Canto da Ópera de Paris. E, como sabem, a Lola foi a professora, a única professora da Teresa Berganza. E um dia, estava eu a dar aulas, tocam à porta do apartamento que a Lola tinha em Paris, e quem entra? A Teresa Berganza, pela qual eu tinha uma admiração. Ela entra, pede imensa desculpa de estar a interromper a aula e pergunta-me se não me importo que ela fique a assistir à aula. Pode imaginar os nervos. Eu tinha os joelhos que tremiam. E a Lola, que nisso era absolutamente fantástica, o que é que ela faz? Porque eu estava a estudar o Dom João, ela diz, olha, já que está aqui a Teresa, lá ci darem la mano, o duo com a Zerlina. Teresa, estás de acordo? Claro que sim, que estou de acordo. E pôs-se a tocar o La ci darem la mano e cantei o La ci darem la mano com a Teresa Berganza. E a partir daí a Teresa foi uma irmã, uma amiga, um mestre. Tive a sorte de trabalhar a trilogia da Ponte Mozart na casa que ela tinha em Guardamar del Segura, em Espanha, onde passei 2 meses a trabalhar todos os personagens e ela dava a réplica de todos os outros, tudo de memória. E foi, na verdade, até ao fim, o meu grande apoio, com a qual tive a sorte de cantar inúmeras vezes, mas também com a qual tive a sorte de prever este grande projeto do Centro Europeu de Música que ela, desde o início, apoiou com todas as forças. E para mim é uma das grandes tristezas da vida é que ela não possa ter assistido ao início do Centro Europeu de Música, já que, como sabem, ela faleceu a 13 de maio de 2022. Mas sabia o que aí vinha e sabia que consigo as coisas se iriam concretizar. São os fios invisíveis da vida, como gosta de dizer, as rimas da vida. Vamos conhecer o início dessa vida musical. Sim, nesta viagem ao tempo, nasceu no Porto, de mãe espanhola e pai português. Sente que nasceu num ambiente rodeado de música. Qual foi o clique? Como é que
Como é que tomou este caminho que hoje trilha? Helena, eu acho que desde que tenho consciência de mim mesmo, a música esteve sempre presente. Para já, porque a minha tia era pianista e que foi a minha iniciadora musical, a pianista Maria Teresa Xavier. E recordo-me, é uma das minhas primeiras recordações, é de estar debaixo do piano dela, a ouvir as vibrações do segundo concerto de Brahms para piano e orquestra, que ela estava a trabalhar para tocar exatamente com a Orquestra Sinfónica de Porto. Isso para mim são, provavelmente musicalmente falando, as primeiras recordações. Nós estamos a falar de que idade? 2 anos, 2 anos e meio. Isso é um gesto da memória. E aos 3 invulnerable. anos já dava aulas de piano com ela. E aos 4 anos entrei para a Academia de Música Parnaso, no Porto, dirigida pelo compositor Fernando Correia de Oliveira. E nesta Academia de Música havia um coro de crianças, mas unicamente o coro de crianças era a partir de 6 anos, entre 6 e 12 anos. E eu ouvia os ensaios e queria absolutamente ir para o coro, cantar com os outros. E fui tão aborrecido com a minha mãe, que a mãe pegou no telefone, telefonou ao Sr. Correia de Oliveira e disse-lhe: olha, peço-lhe por tudo, receba o meu filho, mas vai ser muito fácil. O senhor pergunta-lhe a idade, ele só tem 4 anos. Portanto, ele responde-lhe e o senhor diz-lhe: tenho muita pena, tens que esperar 2 anos para poder fazer parte do coro. Eu chego à célebre entrevista com o diretor e o senhor Fernando Correia de Oliveira pergunta-me a idade. Mas como a mãe não tinha percebido que eu estava por trás da porta e que tinha ouvido a conversa, respondo ao senhor compositor Correia de Oliveira 7 anos, que ainda por cima era um bocado pedidoso. E, portanto, disse-lhe 7 anos, o senhor partiu de uma gargalhada fabulosa e disse-me: olha, tu tens graça, eu não acredito que tenhas 7 anos, mas canta-me qualquer coisa. E eu cantei-lhe o repertório todo do coro que eu ouvia por trás da porta. Portanto, o senhor disse, neste caso, admito-te. E admitiu-me no coro da Academia Parnaso. E recordo-me outra anedota, que já quer dizer um pouco do caráter um pouco solista do Jorge Chaminé, foi o facto de que no primeiro concerto do coro da Academia em que eu cantei, e era o mais pequenino, no final foram-se todos embora e eu fiquei sozinho a agradecer os aplausos do público. E o público, evidentemente, de primos, tios, cunhados, pronto, essas coisas todas, não é? Que são normais neste tipo de concertos, aplaudiram ainda mais. Portanto, eu estava satisfeitíssimo. E recordo-me do Fernando Correia de Oliveira, dos bastidores, a chamar-me: Jorge, Jorge, vem. Mas eu fiquei, durante não sei quanto tempo, isso já não me lembro, a agradecer os aplausos entusiastas do público, não é? Maravilha. Depois foi o violoncelo, foi esse encontro também maravilhoso com Piano também, não é? piano com a minha tia, Maria Teresa Xavier, Madalena Costa, que foi a minha professora de violoncelo, e que foi fundamental. Porque, além de tudo, não só por ser uma grande violoncelista e uma grande professora de violoncelo, mas também irmã da Helena Costa, e, portanto, eu ter tido a sorte de assistir a tantos momentos, seja com intérpretes que vinham do estrangeiro e que passavam pela célebre Casa do Largo da Paz, mas também audições, concertos. Portanto, fui um frequentador ativo da Casa Moreira de Sá e Costa, no Porto, que é, para mim, uma das grandes vitórias também neste deambular que é o meu, é que esta casa hoje está defendida para as próximas gerações, com a vontade da Câmara Municipal do Porto e da família de poder fazer desta casa uma residência de artistas e uma casa-museu dedicada a grandes músicos portugueses que eram do Porto,
Bernardino Moreira de Sá, Luís Costa e a Helena e Madalena Costa. Portanto, isso também é uma grande alegria que essa casa possa continuar a viver com música e para músicos. Com 12 anos fez a sua premiere como solista na primeira ópera feita para crianças. Não diria a primeira ópera feita para crianças, mas era uma ópera feita para crianças que se chamava O Cábula, pelo compositor Fernando Correia de Oliveira. Julgo que muitas vezes é tida como a primeira ópera para crianças, pelo menos, mas... Aqui em Portugal? Sim, em Portugal. Pois. Provavelmente. Mas foi uma experiência belíssima, ainda por cima, como podem imaginar, eu cantei no Teatro São João. Portanto, o Teatro São João aí estava a fazer o que deveria ter feito sempre. Teatro de ópera. Mas isso são caminhos um pouco estranhos de sítios que foram construídos, sobretudo numa cidade como o Porto, que é uma cidade com uma tradição musical fundamental no nosso país e que foi completamente abandonada. E hoje o Teatro São João, depois de ter sido cinema... Abandonado politicamente. Hoje é só teatro, quando é um teatro que foi construído para ser um teatro de ópera. E é isso que me entristece ainda hoje em Portugal, é de ver até que ponto, se comparamos a nossa situação geográfica e até a nível de população com outro país como a Bélgica, que é mais ou menos a mesma coisa. Veja que na Bélgica há 6 teatros de ópera a funcionar todo o ano e em Portugal há um a funcionar às vezes. Portanto, com essa idade, 12 anos, tem absoluta certeza do que quer fazer na vida. Já experimentou vários instrumentos, porventura estudará outras matérias, mas aos 12 anos sabe que quer ser cantor? Não diria aos 12 anos. Eu acho que esse percurso, que foi o percurso escolar normal de um rapaz nessa altura, e a presença da música e do teatro também. O teatro foi muito importante na minha vida também. O teatro já no liceu, nessa altura o meu liceu era o Liceu Dom Manuel II. Aliás, era o Liceu Normal Dom Manuel II, porque havia só 2 liceus normais em Portugal, era o Liceu Camões em Lisboa e o Liceu Dom Manuel II no Porto. Era normal porque havia estagiários, portanto havia todo um percurso pedagógico para professores e, portanto, é por isso que se chamava normal, não era porque fosse o único normal no país. Mas nesse liceu participei em peças de teatro, no grupo de teatro do liceu, que depois veio aqui a Lisboa, isto antes do 25 de Abril, fazer o que nessa altura se chamava o Festival da Juventude, que era, portanto, toda uma série de liceus, de colégios portugueses que se encontravam aqui mesmo nos restauradores, no Palácio Foz, obrigado, no Palácio Foz, e onde havia uma espécie de prémio, que era o Prémio Nacional da Juventude. E recordo-me que foi o nosso liceu que ganhou, o Liceu Dom Manuel II, com uma peça de Almeida Garrett, muito pouco conhecida, mas muito engraçada, que se chama Falar de Verdade a Mentir. E em que eu fazia, portanto, um dos papéis e que tive a honra de ter o prémio dado por essa grande senhora do teatro, que foi a Amélia Rei Colasso. O primeiro de muitos. E depois a música sempre presente, depois fui para Coimbra, porque o percurso estava traçado, tinha que ir fazer qualquer coisa na universidade, ainda por cima a Faculdade de Direito estava em Coimbra, portanto deixei o lar familiar para avançar para uma frequência muito reduzida. Foi aí que fundou o Centro de Estudos Musicais. E olha o que tem graça, mais uma vez, os fios invisíveis da vida. Eu fundo isso já depois do 25 de Abril, na Associação Académica de Coimbra, o Centro de Estudos Musicais.
e as iniciais é CEM. E hoje, Centro Europeu de Música, CEM. E só no outro dia é que tomei consciência da sincronicidade entre essa fundação na Associação Académica de Coimbra do SEM e hoje o SEM que está a viver com ganas, como dizem os espanhóis. Que esta foi a primeira de muitas fundações que fez para o ensino da música. Muitas mesmo. Tem aqui uma lista. A educação é fundamental e o papel da música na educação é algo que me choca que ainda hoje os Ministérios da Educação, nomeadamente europeus, não tenham consciência do importante que é a educação musical para as crianças. Mas desde o jardim de infância, diria mesmo até à universidade. Hoje é provado cientificamente. A música para a plasticidade cerebral, para a memória, para a concentração, para a harmonização, para a escuta, é fundamental. Tive ao longo de todos estes anos a consciência na realidade, no pragmatismo que para mim é fundamental, em teatros de guerra, em ateliês para crianças autistas, em programas organizados com academias na Europa, eu senti quão os resultados são exponenciais. Portanto, não tenho nada contra o desporto, acho que o desporto é muito importante, mas se desse ao ensino artístico, nomeadamente musical, o mesmo lugar que se dá hoje ao desporto, acho que o mundo iria melhor. Da mesma maneira, o poderíamos dizer em relação aos média e à atenção dada ao desporto ou à música / à cultura. Vamos conversar sobre esse Centro Europeu da Música. Jorge Chaminé, em Portugal, não só para alargar essa rede, que tem já dezenas e dezenas de países, mas também para receber o prémio Helena Vaz da Silva, para a divulgação do património cultural, prémio atribuído pelo Centro Nacional de Cultura, onde nos encontramos, em parceria com a Europa Nostra, o Clube Português de Imprensa, a Fundação Calouste Gulbenkian, mas vamos conhecê-lo um pouco mais nesse seu percurso. Aos 21 anos, depois desse curso de Direito que, enfim, não foi da maior entrega, se calhar pela primeira vez na sua vida não se dedicou de alma e coração, porque não era esse o seu destino, sai do país à procura de quê? Eu saio do país à procura, vou ser um pouco duro, à procura de oxigênio. Antes do 25 de Abril, a falta de oxigênio era evidente. Depois do 25 de Abril, ela continua a ser evidente. Em que sentido? A cultura, e nomeadamente a música, era o último vagão do comboio cultural português. Aliás, foi sempre. Portugal é um país muito literário, artes visuais também, mas a música foi sempre parente pobre da vida cultural portuguesa. Nomeadamente o canto lírico. Recordo-me que o São Carlos, a seguir ao 25 de Abril, teve ali alguns confrontos, porque era, digamos que, uma arte mais para uma elite cultural. Exatamente. Há essa confusão que é muito ideológica de considerar que a música clássica, entre aspas, é uma música elitista. E não o é de todo. E os exemplos que eu tenho todo ao longo da minha vida são imensos e numerosíssimos. E que provam exatamente que a música, pela sua hibridez, pela sua capacidade de dialogar, a sua capacidade de mestiçagem, ela é capaz de recuperar músicas tradicionais, músicas populares, músicas ciganas, é uma músicas síntese africanas. De várias influências. Ela é sincrética na sua alma. A música, dizia o Heráclito, é a única manifestação humana que pode casar os contrários, que pode casar os opostos. É única e é verdade.
E, portanto, foi sempre nesse objetivo que eu trabalhei e que tomei consciência de que ficar em Portugal numa situação, apesar de ser já em democracia, e para mim isso era fundamental. Eu lutei pela democracia, como muito jovem. Fui preso com 14 anos. Portanto, era algo para mim muito importante. Mas quando vejo que determinados preconceitos ideológicos continuam a funcionar por parte de pessoas que eu poderia até ter uma certa simpatia, foi para mim a condena. Portanto, eu percebi perfeitamente que não podia continuar a viver cá. Portanto, em Paris encontra não só tem não só esses belos encontros, como respira de facto. Respira uma vida cultural. Antes de ser intérprete, usufrui de toda uma cidade que fervilha de cultura. Claro, claro, isso é fundamental. Veja, por exemplo, eu quando chego a Paris, a primeira coisa que eu fiz foi ir a livrarias de partituras musicais. No Porto não existiam. E de sair com, recordo-me perfeitamente, 4 volumes das canções de Brahms, que estavam à venda em saldo, e de sair e de tal forma estar feliz de poder ter o objeto na minha mão. Porque até aí só tinha fotocópias. E fotocópias que eram sempre conseguidas com muita dificuldade. E ter a partitura nas minhas mãos foi de tal forma que caí na rua e que parti o maxilar. Mas isto foi um drama. Foi um drama que durou 3 meses, que foi tremendo, mas os meus primeiros meses é só para ver até que ponto essa necessidade de viver a cultura era importante para mim. Portanto, como não vi uma espécie de essas pedras que punham em cima dos passeios para que os carros não se pudessem estacionar, e eu com as partituras todas não vi, catrapus, caí e bati com o maxilar e, por acaso, fui muito bem tratado, nunca tive problemas, mas passei 3 meses a beber por uma palhinha e a ficar, porque nessa altura era magríssimo, a ficar delgadíssimo, parecia a Olívia Palito. Agora rimo-nos, mas na altura imagino a aflição que tenha sido para um jovem cantor. Mas é isso que me fazia falta, percebe? E depois o que Paris pode oferecer como vida cultural e, nomeadamente, vida musical, em que há concertos todos os dias. É a sua base desde aí, de Paris? É a minha base desde aí. Depois vivi também em Espanha, vivi em Itália, nos Estados Unidos, mas Paris ficou sempre a base. Paris e esse Bougival, que na realidade 20 km de Paris é posterior, mas acaba por ser também muito marcante. A partir daí começam a acontecer os contactos, os encontros, os papéis, há uma carreira que desponta? A partir daí, sim. Em 1981 eu participo no Festival de Lille, que na altura era dirigido por alguém que depois teve uma importância fundamental na vida musical em França, que era o Maurice Fleuret, grande crítico musical e que foi depois diretor da música no Ministério da Cultura e que dirigia o Festival de Lille. E ele tinha-me ouvido e tinha apreciado o que eu fazia e propôs-me, recordo perfeitamente que esse festival era dedicado à Itália, em 1981. E ele disse-me, veja Jorge, o que é que gostaria de fazer como recital para este festival que é dedicado à Itália. E eu pensei imediatamente, aliás, foi com uma dessas obras que eu fui admitido no templo do Hans Hotter, que foram os Michelangelo Lieder de Hugo Wolf. Os líderes sobre poemas de Miguel Ângelo, do Hugo Wolf. E, portanto, pensei, seria bonito fazer um programa de recital em torno à poesia de Miguel Ângelo, que é muito pouco conhecida. A maior parte das pessoas não sabem
que além do escultor, do pintor, do arquiteto absolutamente fabuloso, foi um poeta exímio. E houve vários compositores que escreveram sobre poemas de Miguel Ângelo, entre os quais Hugo Wolf, Richard Strauss, houve Shostakovich também, Benjamin Britten, e depois havia uma obra de um compositor italiano, que aliás foi diretor da Scala e que me fez também, que me convidou posteriormente, que era o Roman Vlad, e uma obra que o Festival de Lille encomendou a um jovem compositor na altura, Jacques Lenot, para escrever sobre um soneto de Miguel Ângelo. Portanto, eu fiz esse programa, construí esse programa sobre os poemas de Miguel Ângelo, que teve imenso êxito, que foi transmitido pela Radio France, em direto. Portanto, houve, a partir daí, um certo interesse por este jovem português barítono, que para já construiu um programa um pouco sui generis e depois que também faz esse percurso a nível de repertório também com a música contemporânea. Portanto, houve um certo interesse pelo despertar deste jovem barítono. E a partir daí foi um pouco como uma bola de neve em que se começou a falar do Jorge e o Jorge começou a fazer umas coisitas por aqui e por ali e pronto. Este prémio Gulbenkian, esta bolsa Gulbenkian, vem antes ou depois de Paris? Essa bolsa Gulbenkian vem antes. Vem antes. Eu vou para Paris sem bolsa e com imensos problemas financeiros. E depois desse pequeno acidente e depois de ter sido admitido na École Normale, de ter tido o diploma e de ter sido aceito pelo Hans Otter, pedi uma bolsa de estudos à Gulbenkian, vim cá cantar diante do Dr. Pereira Legal, Fernanda Cidrais, ainda me recordo das pessoas que estavam nessa altura no serviço de música da Fundação Gulbenkian, da doutora Azeredo Perdigão, que lá está, Madalena Perdigão, e do Carlos Pontes Lessa. Ouviram-me, acharam que merecia e, portanto, a partir dessa altura comecei a ter uma bolsa da Gulbenkian, que foi fundamental para mim, e tive, portanto, as aulas com Hans Soter e depois com a Lola Rodrigues Aragón, sobretudo para o repertório italiano. E é na Gulbenkian que recebe o prémio Helena Vaz da Silva, deve ter sido algo muito especial. Muito comovente, porque depois o facto é que eu também vou participar em várias temporadas de concerto da Gulbenkian, seja em recital, seja com a orquestra Gulbenkian, com o Michel Corbeau, com o Claudio Simone. Portanto, fiz vários concertos com a Orquestra Gulbenkian, não só cá em Lisboa, mas também em turnês internacionais, nomeadamente com a Missa da Glória de Puccini com o Claudio Simone, que fizemos uma gira europeia com a Orquestra Gulbenkian. E em recital vim várias vezes a esse grande auditório que eu adoro, que para mim é uma das salas mais bonitas e com melhores acústicas no mundo e onde criei em Portugal a peça que foi escrita para mim pelo Yanis Xenakis, o Pour Maurice, que criei, portanto, no grande auditório da Fundação Carlos de Gulbenkian. E como é que esse encontro se dá com Xenakis? Olha, são esses fios, uma vez mais. Eu com o Xenakis tive a sorte, a partir do momento em que eu caso com a Marie-Françoise, que foi uma das grandes intérpretes do Xenakis, é evidente que o Xenakis passou a ser visita amigo, lá de casa. Amigo. E ele vivia em Paris também? Sim. E com ele detectou algo que foi fundamental na minha vida. Ele detectou algo na minha voz que, como compositor contemporâneo, tinha-o tocado de forma profunda, que era a minha capacidade de falseto. E
pôs uma espécie de challenge, quase como um artista, um atleta olímpico. E como bom grego que ele era, ele adorava este tipo de défi, de challenge. E, portanto, escreveu uma peça para a minha voz que tem 4/8 de sons, do grave, do mi grave, até ao lá sobre agudo. E eu tive que trabalhar de forma quase de entrar nas camadas arqueológicas do meu ser para ir buscar uma voz de falseto, mas com corpo. E aí vieram umas memórias de quando eu era miúdo e quando cantava no coro. E, portanto, foi uma relação extremamente bonita de sentir no corpo do adulto o que eu tinha sentido como criança. E, de repente... O rapaz soprano, não é? O rapaz a soprano. criança... O rapaz soprano. O rapaz soprano, e foi uma descoberta, e devo isso aos Xenakis, de ter percebido que havia essa possibilidade de falseto, mas que poderia ir ainda mais longe. Não era só o falseto, era dar corpo a esse falseto. Portanto, foi rememorizar toda uma série de sensações de miúdo. E, portanto, foi uma viagem à infância extremamente bonita, e é uma peça muito difícil, mas que eu tive a sorte de interpretar muitas vezes no mundo inteiro, e que cada vez, e acho que é uma das grandes forças dos Xenakis, cada vez que a interpretei, há algo que se passa. E o público, aliás, não é uma música contemporânea que, de uma certa forma, pode ser uma ligação de conceitos estéreis e formalistas. Não, é algo que mexe. Mas da ordem do espírito. A música é sempre espiritual, mas nesse caso em concreto, como se atingisse algo acima. Aliás, ele disse-me, sabe que o Xenakis era não só um músico fantástico, mas era também um arquiteto, era também um matemático, era um científico. E muitas vezes, nomeadamente nós intérpretes, podemos ter uma leitura um pouco fácil desse tipo de personagens, não é? E de ter um pouco receio. Mas eu, na verdade, tinha uma tal confiança e havia uma relação de amizade tão importante, e aliás que durou até ao fim, porque ainda ele teve o Alzheimer e nos últimos anos ele vinha lá a casa e íamos para o jardim, um jardim perto de casa, e conseguíamos trocar impressões. Havia algo que se passava. E como eu tive sempre uma paixão pela antiga Grécia, e aliás ele perguntava, foi uma das primeiras questões que me pôs, tu conheces o grego? E eu disse-lhe, Demotikis, ou seja, o grego moderno, ou o grego antigo? Grego antigo, um pouco. Isso para mim foi o passaporte, porque eu detestava o Demotikis, o grego moderno, e ele estava completamente dentro do antigo grego, que para ele era uma das línguas fundamentais na construção europeia. Portanto, a partir daí, se quiser, a relação que eu tive com o Xenakis foi uma relação muito bonita, de grande amizade, mas foi sobretudo o despertar de memórias, de sensações do miúdo que eu fui como músico, como cantor. E de redescobrir tudo isso foi... Ele, na verdade, deu-me um grande regalo, como dizem os espanhóis, um grande presente. Tem aqui outros compositores que compuseram para si. Bussotti, De Pablo, Kurtag, Lenot, Marquez, Ohana, Schwarz, Vlad. Qual é a sensação de ter eu acho que isso é uma das grandes... compor para a nossa voz, eu acho que isso é uma das... Sim, eu acho que isso é também um dos grandes presentes da vida, de poder trabalhar com compositores que escrevem para a nossa voz. E esse trabalho é um trabalho de diálogo constante.
é uma construção, de uma certa forma, mútua. Porque há coisas que nós não podemos fazer, há outras que podemos fazer, e é isso que me parece. É o que aconteceu com os intérpretes do Mozart. De repente chegavam e diziam: olha, meu caro Wolfgang, eu isto não consigo, escreve-me outra coisa. E ele escrevia. Portanto, havia essa relação entre o compositor e o intérprete que nós perdemos, infelizmente. E eu tive muita sorte de ter todos esses compositores que me fizeram confiança e para os quais tive esse diálogo, com os quais tive esse diálogo constante também na criação. Por exemplo, com o João Schwartz, é uma obra que, aliás, foi gravada para barítono e banda magnética, sobre um poema de Goethe, Vier Jahreszeiten, as 4 estações. E foi um trabalho constante, ainda por cima com a eletroacústica, a banda magnética. Houve coisas que tentamos, outras que deixamos, outras que tentamos ir mais longe. Portanto, isso é muito bonito na criação. E a criatividade e a criação são, a meu ver, os fundamentos mesmo do ser humano. E deixemos-nos de inteligências artificiais. Eu acho que se desenvolvemos a nossa própria inteligência e sabemos que só utilizamos 10%, acho que poderíamos ir muito longe. E humanamente estamos a ser conquistados pelos algoritmos e isso pode ser extremamente perigoso. Mas provavelmente inevitável também. Falava da antiga pátria grega e atrás de si há um livro de Sofia de Melbrenner que muito se pautou por esse fascínio e por esse desígnio também, mas muitos mais, de Byron a Hölderlin, a antiga pátria grega que é tão fundamento desta nossa Europa. E a Europa, também, neste prémio que recebeu recentemente, Helena Vaz da Silva, Europa Nostra, Centro Nacional de Cultura, a reflexão sobre a Europa para si passa muito pela música. Creio mesmo que chega a chamar música europeia à música clássica. Não sou eu que chamo música europeia. Então? São os japoneses, são os americanos, É o resto do mundo que atribui essa responsabilidade. O resto do mundo, quando faz um programa de música com Bach, com Mozart, com Beethoven, até o século XIX. Com Fauré, é música europeia para o resto do mundo. E porquê é que é música europeia? Para já, devo dizer que essa relação que tenho com a mãe Grécia é fundamental. É fundamental porque participei há muito pouco tempo numa ágora da Cimeira do Património Cultural Europeu em Veneza. E o título era Utopia ou Realidade? Ponto de interrogação. E eu respondi, nem utopia, mas sim, não utopia, perdão, mas sim eutopia. O nosso querido Thomas More, no prefácio de Basel do livro A Utopia, do seu próprio livro, refere-se ao facto de que, pensando bem, o título está errado. Porque ele não descreve um utopos, um não lugar. Ele descreve o lugar do bem. Eu topos. Porque eu, em grego, é o prefixo do bom e do bem. Ao mesmo tempo, simbolicamente, este eu também pode ser Europa. Essa Europa que... E esta Europa é Evropi, é a princesa africana raptada pelos Zeus. Mas a música, o que é? A música é a ação das musas. E quem são as musas? São as filhas de Zeus e de Mnemosine, que é a memória. A música está no início do mundo. No início era o Logos? Não. No início era o som.
E a música serve o ideal europeu, esta A ideia de uma Europa a muito mais que música é geográfica. essencial. Foi sempre dito pelos nossos grandes filósofos gregos. Platão, Pitágoras, fundamental, Heráclito e muitos outros. Nós temos um grande poeta que se chama Pessoa. De onde vem o nome Pessoa? A pessoa, uma pessoa, de persona. E que é persona? Foi uma das grandes rebeldias da minha adolescência. Eu era um rato de biblioteca e adorava dicionários. E abria os dicionários ao calha e via a definição da palavra onde o meu dedo apontava. A máscara, neste caso, também. A máscara. E nessa altura, para um jovem rebelde como eu, como é que eu poderia admitir que a minha pessoa fosse uma máscara, fosse um artifício? Fosse um outro. E aí comecei toda uma série de pesquisas, entre aspas. Até um dia em que, de forma completamente inusitada, vejo um artigo sobre a aliança de metais utilizada na Grécia Antiga, na passagem dos imensos teatros que começaram a ser construídos e que as máscaras dos atores de terracota tinham que ser transformadas. Uma outra alquimia. E transformadas para quê? Para prosofone. Personare. Portanto, a pessoa é aquele que soa. É uma amplificação do som. Portanto, se queremos ir ainda mais longe, a pessoa é aquele que tem o som justo, que tem a sua própria voz. E veja hoje, a maior parte das pessoas não tem voz. E veja o que acontece hoje, neste momento terrível que estamos a viver. Estamos todos reféns de artifícios, mas não. Ou seja, eu vou ainda mais longe. Temos que sair do paradigma que, para existir, temos que assassinar o outro. Nós precisamos de encontrar esse som, e esse som harmoniza-se com o som do outro. E é por isso que a música é uma lição de democracia. Eu tenho feito experiências fantásticas com miúdos de escolas e de colégios, que de repente democracia para eles é algo abstrato, não percebem. A democracia andam a lutar uns contra os outros, não sei o quê. Mas percebem através da música. Através da música, é um quarteto de cordas. De repente, o primeiro violino não ouve o segundo violino. O segundo violino não ouve a viola. E a viola não ouve o violoncelo. Não há um opus comum. O que é que vai resultar? Uma cacofonia. E pouco a pouco eles percebem, é na escuta. É na escuta que nós vamos ter a democracia. Porque senão cada um está a tocar a sua melodia, mas o resultado é cacofónico. E a palavra harmonia pode ser aplicada aqui. Poderemos ir em várias direções, escutando já sobre esses trabalhos com os mais jovens, com as crianças, não só dentro da Europa, mas fora dela, mas ainda sobre esta música que serve os ideais e que às vezes foi também, muitas ideologias tentaram apropriar-se dela, mas isso é uma longa conversa. Mas essa sua reflexão, que acabou de nos propor agora, tem muito a ver com alguém que nos arredores de Paris, então, em Bougival, um lugar que atraiu tantos impressionistas e tantos músicos de Monet, Renoir, mas também Bizet, Pauline Viardot ou Turgenev, numa relação muito singular. Encontra em Bougival
o lugar certo para pensar a música em termos de Europa, com esse centro europeu da música? Portugal acaba de se juntar a essa rede, creio que são 56 países e muito mais ligações criadas em cada um deles, mas fale-nos dessa sua criação, porque tem muito de seu, é muito seu, claro, contando com outros que trabalham consigo. Tudo começou há 23 anos. No mês de setembro de 2000, eu visito pela primeira vez Bougival. E encontro-me com uma cidade a 20 minutos de Paris, que foi, durante o século XIX, o que acaba de dizer, um centro artístico e cultural fundamental. Com esses personagens que citou, e nomeadamente para o músico que sou, dois fundamentais. O Georges Bizet, onde aí escreve Carmen. A Carmen, a sevilhana, a mítica sevilhana, nasce ao lado do Sena. Também com a inspiração da música cigana, não é? Completamente. De um homem que nunca pôs os pés em Espanha. Nunca viajou. O maior poliglota musical do século XIX. Nunca saiu só quando esteve em Roma, mas senão nunca saiu de França. E, no entanto, dá-nos Carmen. E dá-nos a Carmen, que é, como dizia o Manuel de Falla, a obra do mais espanhol dos compositores. Temos Georges Bizet, mas temos também Pauline Viardot, Pauline García Viardot, que para mim é um personagem fundamental na história da música do século XIX. É uma cantora exímia, uma pianista fabulosa. Uma família musical. Compositora, mas que é também uma espécie de imã do que toda a Europa contava como grandes espíritos. E nos salões da Pauline Viardot, seja em Paris, seja em Baden-Baden, seja em Bougival, reunia-se tudo o que a Europa contava como grandes espíritos do Ural até ao Atlântico. E num momento crucial da história europeia, que era o despertar dos nacionalismos e dos imperialismos. E todos esses artistas, e nomeadamente Victor Hugo, que vai escrever um texto fundamental, hoje fundamental mesmo para a União Europeia, que são os Estados Unidos da Europa, vai ser o resultado dessas conversas. E esses salões que o século XX olhou sempre com um certo desprezo, considerando que era um pouco um jogo de burguesia iluminada, eram, na verdade, lugares de propostas para avançar, para progredir, para ir mais longe, e onde a música, evidentemente, e a arte em geral eram fundamentais, e a literatura. E, portanto, em redor deste personagem fabuloso que é Pauline García Viardot, de uma certa forma, é por isso que eu a chamo a Mãe Europa. Nós frequentemente falamos só dos pais da Europa, nós não falamos das mães, e houve-as, e muitas. E na Europa cultural, a Pauline é fundamental. E a partir daí, a Pauline Viardot vai ser, ao longo de uma vida absolutamente fabulosa. Não nos esqueçamos que, com 4 anos, a Pauline Viardot estava em cima dos joelhos do Lorenzo da Ponte, o libretista de Mozart, em Nova Iorque, onde o pai e a sua companhia tinham ido criar pela primeira vez em Nova Iorque o Barbeiro de Sevilha e o Dom João de Mozart. E vai terminar a vida dela a dizer ao Igor Stravinsky, com 89 anos de idade, tinha a Pauline, diz ao Igor Stravinsky: a Sagração da Primavera não está mal. Podes continuar a trabalhar, porque eu acho que a ideia é fabulosa. Faz a ponte entre épocas. Veja o percurso absolutamente fabuloso desta mulher. Não é? E, portanto, a ideia surge quando eu vejo o estado de decadência da Vila Viardot e que vejo que o Estado francês, que
As autoridades locais tinham deixado aquilo num abandono quase total. Aí, deve ser o meu sangue espanhol que vem ao de cima, o sangue subiu à guerra e aí vou eu. E foi um combate de muitos anos. E, portanto, hoje tenho a satisfação de que a Vila Viardot foi reinaugurada e vai começar a ter atividades. A Casa de Bizet está a ser finalizada. Portanto, esse domínio musical, artístico, cultural, com a colina dos impressionistas, com tudo isso, passou a ser um diálogo fundamental que nós perdemos no século XX. O diálogo que o século XIX nos tinha proposto. O diálogo entre as artes, entre as ciências, entre as letras e entre as gerações. E essa referência, essa exemplaridade, pouco a pouco construiu o que é hoje o Centro Europeu de Música. Ou seja, o Centro Europeu de Música foi o resultado de uma defesa de um património cultural, mas não para o encerrar numa espécie de museologia necrófila, mas, bem pelo contrário, para lhe dar um futuro. E é isso que eu gosto de dizer com o nosso projeto do Centro Europeu de Música, é que o passado e o futuro se conjugam no presente. O Centro Europeu da Música tem uma abrangência interdisciplinar. O que se estuda exatamente no Centro Europeu da Música? Quais as disciplinas? A música cérebro, a música oceanos, a música ecologia, a música Nostra Mare Nostrum, Mare Nostri, a música diplomacia, a música filosofia, a música desporto. É isto? É isso e muito mais. Não, o projeto do Centro Europeu de Música, que hoje tem uma espécie de chapéu que se chama Via Música, foi a reflexão de muitos anos diante de um confinamento da vida musical a um simples divertimento. E como músico responsável, achei que a música, se ela estava a tomar esse caminho, era extremamente perigoso e perigoso sobretudo para as novas gerações de músicos. Portanto, uma das minhas primeiras iniciativas foi criar um conselho científico. E temos a sorte de ter hoje 25 humanistas, científicos, clínicos, que estão a trabalhar sobre a transdisciplinaridade da música, que não é a mesma coisa que interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é algo que são silos que se podem pôr uns ao lado dos outros. Aqui a música é o fio alquímico que vai da astrofísica à filosofia, que vai da física quântica à semiologia, à linguística, que vai da etnomusicologia, da musicologia à história, à oceanografia. Portanto, temos 14 disciplinas que estão a trabalhar juntas numa visão holística sobre a importância da música na nossa sociedade. A vontade é de instalar a música no coração da sociedade. Com tudo o que ela aporta hoje, cientificamente provado, que eu dizia há pouco, a nível do ensino, mas também a nível de terapias. O que a música hoje é provado cientificamente é um instrumento terapêutico fundamental para o Alzheimer, para o Parkinson, para doenças neurodegenerativas, para comportamentos do síndrome autístico. Tudo isto hoje é provado cientificamente. Dir-me à música e oceanos. Eu tive a sorte de conhecer o engenheiro Carlos Moedas quando ele era comissário para a inovação e a pesquisa científica na União Europeia. Fui apresentar exatamente o projeto do Centro Europeu de Música, não só à Comissária da Cultura, mas também ao Comissário da Pesquisa Científica e da Inovação. E devo dizer que o engenheiro Carlos Moedas teve uma reação imediata extremamente positiva. Quando foi eleito para Presidente da Câmara de Lisboa,
convocou-me pouco tempo depois para me dizer: Lisboa tem uma responsabilidade em relação aos oceanos. Há um projeto que vem já de longe, mas que eu quero continuar, que é o projeto da Plataforma Azul para os Oceanos, aqui em Lisboa. O que é que me poderia propor como relação entre o Centro Europeu de Música e uma plataforma dedicada aos oceanos? Imediatamente respondi-lhe: há duas vias, mas para as quais eu gostaria de colaborar. A primeira é patrimonial. A importância da água, dos oceanos, como inspiração musical. É evidente. Em etnomusicologia, o facto de que, por exemplo, no Vanuatu, na Oceania, a água é instrumento musical. Os instrumentistas entram na água para fazer a performance musical, onde a água é um ator fundamental da música. Mas, mais importante, o facto de que o som e a música são hoje vetores de defesa da biodiversidade submarina, que são hoje defesa de espécies em vias de extinção. E porquê? No nosso Conselho Científico temos oceanógrafos que estão a trabalhar sobre isso. Podemos ressuscitar corais considerados moribundos ou mesmo mortos com música. E o ecossistema, isto está tudo provado cientificamente. As ondas propagadas na O água, ecossistema ondas musicais? renasce de novo. E de repente vê-se um coral branco ou cinzento A que ganhar cor. retoma cor, os peixes começam a chegar e começam a construir o ecossistema biológico. Voltamos à ideia de harmonia. Harmonia. As orcas, os golfinhos, as baleias, que hoje sabemos todos, Fazem música com a sua para voz. já há uma linguagem musical, mas não só. Veja, quantas vezes nestes últimos tempos temos tido notícias de golfinhos, de baleias, de orcas, que vêm Dar à às costa praias mortos. de águas completamente desfavoráveis. Porquê? Porque perderam o sentido de orientação. Podemos usar a música como farol. O farol é o som. Hoje, com a Universidade de Barcelona, estamos a trabalhar sobre a importância do som como previsão de terremotos, de tsunamis. Porque é, antes do frutar telúrico, o som avisa-nos do que vai suceder. Portanto, uma vez mais, podemos prevenir com muita mais antecipação problemas que, por exemplo, Lisboa pode ter. E muitas outras cidades e muitos outros pontos deste planeta. Música e ecologia. Sabe-se hoje, por exemplo, sem chegar até ao anedótico das vacas do Wisconsin, que de repente produzem melhor leite e mais leite porque ouvem Mozart, mas há hoje toda uma série de trabalhos que são feitos em relação a plantas. A linguagem das plantas. A linguagem, por exemplo, é uma coisa que eu gostaria de fazer em Grândola. As aves migratórias. Hoje, cada vez mais as aves migratórias começam também a perder esse sentido de orientação. Com a música ou com o som, podemos reencaminhá-las a sítios onde elas iam, mas que deixaram de ir. Portanto, há toda uma série de ações concretas que, graças à música, podem ser implementadas. E tudo isso está a ser pensado em Bugival, nesse Centro E tudo Europeu isto da está a ser Música. pensado no As Centro últimas Europeu de fronteiras, Música. no fundo, os oceanos, o cérebro, tudo mais. São ondas. São ondas. As ondas sonoras, as ondas cerebrais, a vibração. O astrofísico Jean-Pierre Luminet, que faz parte do nosso Conselho Científico, que é um dos grandes especialistas do Big Bang, o Big Bang
é uma vibração. O Big Bang, a reorganização do caos que o Big Bang propõe e que hoje nós somos o resultado, é uma vibração. A vibração na kinesiterapia, sem ir mais longe, Oliver Sacks escreveu um livro que eu adorava que os ouvintes pudessem ler, que se chama Musicofilia. Está editado na Relógio d'Água. Do Oliver Sacks, em que ele admite que foi graças à música que ele conseguiu recuperar, depois de um acidente que poderia ter ficado paraplégico. E ele descreve exatamente as sessões de fisioterapia com acompanhamento musical. E hoje, sabe-se, temos um grande fisioterapeuta também no nosso Conselho Científico, que está a trabalhar sobre protocolos com músicas, especialmente para determinado tipo de traumatismos, que a resposta neuronal e dos nervos do nosso corpo humano é exponencial a partir do momento em que essas sessões são acompanhadas por música. Portanto, é uma vez mais instalar a música no coração da sociedade. E a música não, como ela hoje está instalada, eu acho que a música nunca esteve tão instalada no nosso entorno. Mas a questão é que ruído e não forma? É música. Veja, vamos a um restaurante, há música, até às vezes é terrível porque não se pode conversar. Vamos a um parking, há música. Vamos a um elevador, há música. Mas a música nunca esteve tão ausente do nosso viver cotidiano, apesar de estar terrivelmente presente. E mesmo em relação ao silêncio, porque o silêncio é música e o silêncio é a origem da música. Veja a dificuldade que os nossos contemporâneos têm hoje em lidar com o silêncio. Não nos esqueçamos que a audição é o primeiro sentido a ser formado no feto humano. Às 14 semanas, o primeiro contacto que nós temos com o mundo exterior é pela audição, é pelo ouvir. Ouvimos o coração da mãe, ouvimos os líquidos que nos circundam. É o nosso primeiro contacto com a vida. E hoje, a sociedade civil que eu represento, e que espero que muitos outros representem, tem que pôr de novo o acento sobre a importância da música na nossa educação, na maneira como nós temos que nos ouvir nessa harmonia talvez utópica, para mim utópica, mas que é absolutamente necessária, nomeadamente nestes momentos tão difíceis que estamos a viver todos. Até porque essa sensibilidade que necessita de ser educada, e falamos de uma música clássica que para uma maioria de pessoas nem é uma questão de desconhecerem, mas é de não a sentirem, de não a ouvirem. A educação musical será absolutamente fundamental nisso, e a Rudy Menuhin dizia-o. Essa sensibilidade é essencial para o diálogo e para a tolerância. E isso leva-me a querer escutá-lo sobre as experiências que já teve em lugares de conflito, em lugares onde o diálogo não existe. Sei que não só criou uma formação musical em Tel Aviv há mais de 20 anos, como tem feito muito trabalho com crianças entre Palestina e Israel. E nestes dias terríveis em que conversamos, gostaria muito que partilhasse connosco essa sua experiência no Médio Oriente. Eu acho que são as experiências mais bonitas da minha vida. As mais gratificantes, as que me deram mais alegria de ter um dia optado por esta vida de músico, com todos os sacrifícios que são inerentes, é evidente, como para todas as profissões, não é só para músico, mas que de repente ver que a música tem um papel fundamental no estabelecimento de um diálogo onde, infelizmente, e nomeadamente com as crianças,
o mundo adulto ao redor é completamente contrário. De ver que essa orquestra que formamos de jovens em Tel Aviv, jovens palestinianos, árabes e israelitas, no início foi extremamente difícil. Foi precisa muita paciência. Mas como é que chegou lá? Como é que cria algo assim, à semelhança da West Eastern Divan de Daniel Barenboim? É diferente, eu tenho um respeito imenso e, aliás, é um grande amigo e trabalhei muito Porque essa é uma orquestra com a itinerante, fundação, fora com dos a locais. Fundação Eduardo Said, Daniel Barenboim. Estive muitas vezes com eles, tanto em Sevilha, quando estavam Sim. instalados em Espanha, e depois agora em Berlim. Mas é uma orquestra da diáspora. É fundamental. Mas os palestinianos, os israelitas, são todos da diáspora. Isto era uma orquestra com pessoas que vivem cotidianamente A violência, teatro o de ódio. guerra. Imagino que os músicos palestinianos tinham que se levantar às 5 da manhã Para atravessar para estar em Tel Aviv, no sítio do ensaio, ao meio-dia. os postos de controle. Os postos de controle, e que por vezes eram extremamente difíceis, porque para um soldado israelita, Uma caixa ver nas uma caixa de costas. violino ou uma caixa de violoncelo era imediatamente uma bomba. E eu fiz esse percurso com eles e vi o que era. Uma vez mais, foi uma experiência maravilhosa ver quão a música, pouco a pouco, começava a limpar arestas, a fazer saltar quase de forma catártica determinadas coisas, sei lá, uma nota desafinada, imediatamente havia um israelita que dizia que era o palestiniano e o palestiniano que dizia que era o israelita, mas pouco a pouco a música introduziu-se de tal maneira que nós terminamos como uma agência matrimonial. Houve enlaces nascidos na orquestra. Houve enlaces. Hoje, infelizmente, esse projeto está, como podem imaginar, em suspenso, mas vê-se quão importante a música. Nos campos palestinianos, a mesma coisa. Em experiências, por exemplo, com uma parceria que nós fizemos na Síria com a SOS Village, essa organização, SOS Aldeias, não é? Portanto, de crianças órfãs que são acolhidas nessa organização em famílias de acolhimento, não é? E nós tínhamos um programa musical. Aliás, esta ideia vem da Holanda. Foi com amigos holandeses que nós construímos esta organização que se chama Music in Me. O apoio da Unesco também? A Unesco depois, evidentemente. Mas no início foi com os holandeses, que financiaram, devo dizer, de forma extremamente importante este projeto. Mas no início o projeto, e era isso que é, a meu ver, a grande força do nosso projeto, é que no início eles queriam que nós levássemos a dita música clássica europeia a essas populações. E eu recusei. Eu disse não. Nós vamos no reconhecimento em relação à música árabe, à música hebraica, do quão importantes foram para a nossa própria música. Não esqueçamos que a primeira escola de música na Europa se faz em 824 em Córdoba por um senhor que se chama Ziryab, que nasceu em Mossul, educou-se em Bagdade, de Bagdade foi para Damasco e de Damasco foi para Córdoba. E ele estabeleceu uma forma musical que se chama Anuba. E Anuba é resultante da tradição cristã, da tradição hebraica e da tradição arabo-pérsica. Aqui, uma vez mais, a música reúne as três religiões abraâmicas: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Que é o projeto Ziryab. Que é o projeto Ziryab. Mas, em relação ao que o Luís estava-me a dizer, nesses teatros de guerra é aí que vemos o quão importante é a música já como instrumento de diálogo
mas também como terapia. Por exemplo, nós conseguimos trazer crianças órfãs do Iraque, no momento da guerra do Iraque, tanto do Kurdistão iraqui, mas também do Iraque, que foram para Alepo, na Síria. Isto antes da guerra. Portanto, estas crianças, sozinhas, a música conseguiu dar-lhes uma força que elas não possuíam, porque tinham perdido tudo. Estas crianças vão ser o primeiro alvo na guerra da Síria, em Alepo, porque, infelizmente, a casa onde nós as tínhamos instalado estava ao lado do quartel que foi bombardeado no mês de março de 2012, no início da guerra da Síria. E o que é que eu fiz? Tive que as salvar. E lá fui eu, tipo James Bond, e hoje elas vivem na Jordânia, em Amman, e continuam a fazer música, e cada vez mais. Ficou num carro e seguiram? Um carro das Nações Unidas, bom, toda uma série de aventuras, mas que para mim são fundamentais. E uma vez mais, a música pode salvar o mundo. Não é uma ideia utópica. Não. Pode salvar o mundo. E toda a minha vida, desde que me conheço, ficou sempre ligada a essa vontade, não direi missionária, porque é uma palavra demasiado importante, mas sempre com a vontade de que, instalando a música, o mundo seria um melhor lugar para todos. E por isso o Centro Europeu da Música vai criando esta rede cada vez maior. Assim aconteceu nestes dias, também em Portugal, assinando um protocolo. Foi uma maravilha. Várias cidades portuguesas, Lisboa, Mafra, Porto, Aveiro, não, Faro. Aveiro não. Aveiro não. Aveiro, mas talvez, mas nunca se Aveiro, sabe. junte-se ao clube, por favor. Não, as duas grandes metrópoles, Lisboa e Porto, Mafra, evidentemente, porque também há uma relação muito importante com a música, patrimonialmente claro, vamos ter um falando. museu ali. Haverá o museu, haverá as ciências musicais da Universidade Nova de Lisboa, haverá, portanto, um ecossistema musical e eu acho muito corajoso e muito bonito da parte do Presidente da Câmara de Mafra de querer fazer de Mafra música. Uma cidade Aliás, musical. o motto da cidade de Mafra é música. E, portanto, o Centro Europeu de Música vem reunir todas essas sinergias, dando também uma caixa de ressonância europeia e internacional, até a nível turístico, para a Mafra, que bem o merece. Mas, portanto, há Lisboa, há Porto, há Braga, há Faro, há Grândola e há Figueira de Castelo Rodrigo. E para mim é muito importante. Falávamos da Raia há pouco. Figueira de Castelo Rodrigo, onde há um património natural e patrimonial fabuloso. Ali na Raia, ali pertinho de Espanha, no mês de novembro, inauguro o Centro Europeu de Música em Espanha. Santiago de Compostela vai ser a primeira antena, mais Córdoba, com o projeto Ziriap, e Madrid. E em Madrid, no dia 22 de novembro, será o lançamento, portanto, do Centro Europeu de Música em Espanha. Mas, para mim, o que foi fundamental, sem querer dizer que é a parábola do filho pródigo, que de pródigo não teve nada, mas o facto de reunir uma aliança de cidades transpartidária, onde temos municípios da direita até ao Partido Comunista, que de repente esses autarcas tenham considerado que o Centro Europeu de Música era um projeto de interesse público e de bem comum, para mim é uma grande satisfação. E apesar de ter estado muito longe, como se diz em Portugal, longe da vista, longe do coração, acho que agora vou estar perto do ouvido e perto do coração.
E o Centro Europeu de Música Portugal, para mim, é fundamental. E estabelecer essas pontes entre a ruralidade, entre as grandes metrópoles e tudo que nós podemos aportar, segundo as necessidades, as especificidades de cada um dos territórios, é fundamental. E sei que já há 3 ou 4 cidades que querem participar nesta aliança, para pôr a música como um dos vetores da vida cultural portuguesa, e desde já a Europa está com os olhos em cima, porque nunca viram em torno a um projeto cultural uma aliança de cidades como esta. É uma onda imparável e que nos levaria para uma longa conversa, porque são muitos os aspectos, a partir dessa sede do Centro Europeu da Música em Bougival e de tudo aquilo que estuda e reflete É e que dará a via frutos. música, é a via música, É essa via música. É a megalomania É a do nossa Via imperador Láctea, romano, mas do imperador romano, que em vez de querer fazer a via Augusta ou a via Ápia ou a via... Não, é a via música. E é a via música que hoje também tem uma força importante com a rede de casas e museus de músicos europeus, onde Portugal está presente, com a Casa António Fragoso, com a Casa Francisco de Lacerda, com a Casa Moreira de Sá e Costa no Porto, com a Fundação Amália Rodrigues aqui em Lisboa, com a qual, aliás, temos uma parceria extremamente importante e que estamos a montar exatamente sobre as 2 personagens femininas, que são Amália Rodrigues e Pauline Viardot, e um certo cosmopolitismo que tanto uma como outra representam, e que uma e outra, de uma certa forma, foram as embaixadoras ou as embaixadrices da cultura dos países de origem. No caso da Pauline, porque era de origem espanhola, e no caso da Amália, claro, porque era portuguesa. Mas, portanto, estamos com essa força. Há o Hub, que hoje é a plataforma mais importante sobre música cérebro, portanto, todas as ligações entre música e cérebro, com grandes laboratórios, grandes universidades que se juntaram a nós para reunirmos essa sinergia também em relação a tudo o que a música pode aportar às ciências cognitivas, às neurociências, e que, uma vez mais, está provado cientificamente. E depois todos esses projetos dos quais referiu, e um que é a ligação dessa hibridez da música com os oceanos. Musica Nostra, Mare Nostrum, Musica Nostra, Mari Nostri. Portanto, a importância, por exemplo, para nós, e nomeadamente a Península Ibérica, que vai ter o Atlântico, mas também o Pacífico e o Índico, em todas essas relações musicais, que hoje, como dizia, temos essas 144 parcerias em 56 países diferentes, e no caso de Mafra, por exemplo, haverá uma ponte evidente com o Brasil, e nomeadamente com a dinastia de Bragança, que foi uma dinastia de músicos, e que nós esquecemos isso, porque o Domenico Scarlatti foi o professor de Bárbara de Bragança, grande cravista, grande intérprete, mas também compositora. Mas também temos um Dom Pedro IV, Pedro I do Brasil, que foi um grande compositor, esquecido, e de tal forma que, quando esteve exilado em Paris, no momento das guerras com o irmão absolutista Miguelinho, em Paris, o Rossini dirigiu uma abertura do Dom Pedro IV na Opéra Comique, em Paris. Esse Jorge Bizet, que o Jorge Chaminé salvou, afirmou a casa, que escreveu uma ópera, Vasco da Gama. Vasco da Gama. Portanto, Vasco da Gama. Vasco da Gama, que eu tentei várias vezes convencer os atores culturais portugueses de a poder fazer, e espero que agora o Centro Europeu da Música possa fazer o Vasco da Gama, nunca se sabe, com alguma grande organização da vida cultural portuguesa. Mas é uma obra magnífica, muito pouco feita, infelizmente, mas uma vez mais, o poliglotismo musical do Jorge Bizet, que não nos esqueçamos, escreveu a Carmen, profundamente espanhola, Vasco da Gama, profundamente português, mas escreveu Jamilé, uma obra profundamente árabe, escreveu Os Pescadores de Pérolas, uma obra profundamente orientalista.
portanto, uma vez mais, a música não tem fronteiras. É preciso estarmos disponíveis a ela, abertos ao mundo, e essa música que é a linguagem por excelência de entendimento e diálogo. Jorge Chaminé, Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a divulgação do património cultural, e como percebemos ao longo desta conversa, raras vidas o terão feito com tanto empenho, com tanta determinação. Conversamos no Centro Nacional de Cultura, parceiro desse prémio com a Europa Nostra e outros. Vamos terminar esta conversa pedindo-lhe algumas respostas mais breves, mais pessoais, à maneira do questionário de Proust de Jorge Chaminé. Já falámos aqui de pessoas absolutamente importantes na sua vida e que tanto o inspiraram e com quem tanto aprendeu, mas eu pedi-lhe alguém, deste ou de outros tempos, que eleja como personalidade, modelo para si, alguém muito importante no exemplo que lhe dá. Sem lugar a dúvidas, Nelson Mandela. Tive a sorte de estar com ele na Unesco e de termos falado de música. Aliás, tive a sorte de receber no mesmo ano a Medalha dos Direitos Humanos da Unesco, quando ele recebeu o prémio, bem mais importante, da Unesco, com o Mikhail Gorbachev. E tivemos um momento de diálogo também com o Gorbachev, mas sobretudo com ele, devo dizer que para mim foi o encontro mais potente, mais belo que eu tive com um ser humano. Alguém que durante 27 anos permanece em prisão e que quando sai de prisão, o único objetivo é o perdão. Absolutamente fabuloso. E a importância da música para ele. Aliás, ele fez muito pelo ensino da música na República da África do Sul. Para mim é sem dúvida no século XX, talvez com Churchill, são as duas personagens fundamentais da nossa história. Eu agora vou-lhe perguntar sobre o seu objeto preferido. Olha, o meu objeto preferido é um objeto que já não se usa, que é o abrir páginas dos livros. Tenho uma quase coleção, porque infelizmente agora os livros já não têm as páginas coladas, não é? Coladas ou por cortar ainda. E era preciso cortar, e eu adoro. Adoro porque acho que nesse movimento de cortar, uma pessoa está a abrir horizontes. A abrir a porta. Sim. Então seguimos por aí. Diga-me um livro a que regresse mais vezes, que o tenha marcado muito, Jorge Chaminé. O livro que me marcou mais, porque me foi lido quando eu era muito pequenino, e por alguém que para mim foi fundamental na minha educação, que foi a minha bisavó. E que é um livro que eu ainda guardo hoje e que foi a única coisa que ela pôde trazer como exilada de Espanha para Portugal. O Dom Quixote. Não há semana em que eu, uma vez mais, não faça o meu desporto habitual de abrir ao calha o Dom Quixote e de ler uma passagem. Eu acho que sou um misto de Dom Quixote e de Sancho Panza. Escreve? Sim. Poesia? Mas para mim. Poesia ou outro tipo de texto? Escrevo o que me vai na alma. Pode sair em poesia, como pode sair em prosa, como pode sair uma espécie de ensaio sobre uma temática que me é importante. Talvez um dia possamos ler. É uma questão de bússola interior. Eu acho que não é algo que possa interessar os outros, mas interessa-me
como itinerário. E de repente de ler coisas que eu escrevi quando tinha 18 anos e dizer que no fundo não desiludi esse rapaz de 18 anos, para mim isso é fundamental. Eu vou perguntar sobre o álbum de música ou o CD que gosta de ouvir muitas vezes, que sempre regressa. Já falou hoje no princípio da entrevista, já falou num, mas será que é esse o eleito? É sempre difícil responder a este tipo de questões, porque é como os livros que se têm que levar para uma ilha, não é? Sim. Deserta. É sempre extremamente difícil. É evidente que há, para mim, um disco que ficou gravado na minha memória, é esse o qual referi como resultado da compra da minha primeira mesada, mas há também a Sétima Sinfonia de Beethoven, por Carlos Kleiber, que para mim foi também um grande exemplo. Tive a sorte de o conhecer. Infelizmente não pude trabalhar com ele, mas é alguém que eu admiro profundamente. E Beethoven, eu tenho uma relação muito forte com Beethoven. Eu acho que nós músicos devemos muito a Beethoven. Beethoven tirou-nos de um certo servilismo em que os músicos se encontravam e humanizou a arte musical. E eu digo sempre, não nos esqueçamos, e estamos a festejar os 200 anos da criação da Nona Sinfonia de Beethoven. Não nos esqueçamos do que ele nos pede, ainda por cima na voz do barítono, e que eu tive a sorte de cantar até muitas vezes com o Yehudi Menuhin a dirigir. O recitativo do barítono antes da Ode à Alegria do Schiller são as próprias palavras de Beethoven, não são de Schiller. Ele diz-nos, Freunde, meus amigos, nicht diese Töne. Não façamos mais estas tonalidades. Construamos uma tonalidade de alegria, de fraternidade. Há 200 anos que nos anda a pedir isto e ainda não fomos capazes. E há outro que há 2000 anos que também anda a dizer a mesma coisa, mas... Um poema. Poderíamos ir para Schiller, certamente, ou para essas palavras que são, de alguma maneira, de Beethoven, mas um poema que lhe seja muito essencial, Jorge Chaminé. Hay almas que tienen azules luceros, mañanas marchitas en las hojas del tiempo, y en castos rincones guardan un viejo rumor de nostalgias y sueños. Federico García Lorca. Alguém cheio de beleza que foi de encontro ao mal do mundo. Porque é que esse poema lhe é especial? É especial porque representa também uma Espanha que me foi fundamental na minha vida. A minha bisavó foi uma grande amiga do Lorca, foi uma grande feminista, condenada à morte pelo Franco. Portanto, a Espanha mítica com a qual eu vivi, graças a essa educação que tive pela minha avó e pela minha bisavó, e de uma certa maneira também pela minha mãe, claro está, foi fundamental. E eu acho que a poesia espanhola, e nomeadamente a poesia de García Lorca, tem uma força impressionante. Eu devo dizer que quando refleti sobre a escolha do poema, há um poema que é a Tabacaria, do Fernando Pessoa, que foi muito importante na minha adolescência. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, à parte disso, tenho a mim todos os sonhos do mundo. E no fundo, eu acho que a complementaridade que existe entre a sensibilidade espanhola e a sensibilidade portuguesa, ela existe.
e deveria ser mais desenvolvida. E sairmos um pouco dos discursos nacionalistas nos quais, infelizmente, nos instalaram, nomeadamente durante o Estado Novo, em que de repente tudo que era espanhol era inimigo, não é? Não estarmos de E espaldas. veja Santiago de Compostela, a importância do caminho de Santiago, a importância dos caminhos musicais de Santiago na construção europeia. Os Minas Enger, que vêm da Europa do Norte, os trovadores que vêm da Provença e da Occitânia, os ruglares ibéricos, as nossas cantigas de amigo, que vão ser fundamentais na poesia galaico-portuguesa. O galaico-português, que é a língua oficial de Afonso X o Sábio, o avô do nosso grande Dom Denis. Portanto, as relações são constantes. Aliás, o Saramago era um grande iberista, não é? E eu acho que nós, e sobretudo neste momento em que a Europa está a viver momentos muito, muito difíceis, acho que esse sentimento ibérico e com a força da nossa história, da história que nós compartilhamos desde há séculos entre Espanha e Portugal, pode ser extremamente bonita e fundamental para construir também, até economicamente, um lugar ainda mais desenvolvido e ainda mais para a frente do que as burocracias ou tecnocracias nas quais muitas vezes nós nos instalamos nos célebres códigos europeus, não é? Identidades distintas, mas com muito em comum. Vou perguntar do filme que mais gosta de assistir. Houve um filme que para mim também, talvez até por uma questão quase pessoal, que me influenciou muito, foi o Dead Poets Society, com o Robin Williams. Alguma vez teve um professor assim? Quis ser um professor assim. Saltar para cima da mesa e puxar por eles. Mudar a perspectiva. E não é? O Jorge é professor e não é? Eu sou. E aliás, os meus alunos de Stanford diziam muitas vezes que eu era o Robin Williams lá do canto. Porque é preciso sair dos paradigmas que constantemente nos levam sempre aos mesmos resultados e, infelizmente, os resultados não são bons. Porquê é que continuamos a insistir sempre no mesmo? É a pergunta que eu me faço. E, portanto, o facto de subir para uma mesa, imediatamente a perspectiva é diferente. A matemática ensina-nos isso. Não sei se já fizeram esse exercício de reunir 9 pontos, 3 mais 3 mais 3, sem levantar a caneta. Não conseguem reuni-los, têm que seguir out of the box. Terminamos estas conversas sempre com uma pergunta, uma ideia sobre o que fazer para um mundo melhor. O que neste caso é redundante, porque, neste caso e em muitas outras conversas, porque é isso que tem feito ao longo da vida, mas dentro daquilo que já conversámos, ou fora disso, uma ideia para um mundo melhor. Eu não diria uma ideia, eu diria uma palavra, que ainda por cima se diz quase da mesma forma. Salam, shalom. Paz. E todas as energias têm que ser nessa direção. É a única possibilidade para nós de continuarmos, talvez, nas próximas gerações, a dizer que ainda somos seres humanos neste belo planeta Terra. Que assim seja. A arte de Jorge Chaminé nas conversas da Égide, porque a arte que nos une é a arte que nos fortalece. Jorge Chaminé, Prémio Helena Vaz da Silva, Europa Nostra, atribuído pelo Centro Nacional de Cultura, pelo notável trabalho de divulgação do património cultural. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado eu. Muito obrigado.